Vamos falar de imposto de renda no mercado de ações, tá? A primeira diferença que a gente tem que fazer aqui, se você não sabe, é de day trade para operação normal, tá? Day trade é aquela operação que você faz a compra e a venda dentro do mesmo dia. Então você quer pegar ali só a variação num dia para ter lucro. Enfim, acho que todo mundo sabe o que é day trade hoje, porque o que tem de anúncio no YouTube sobre isso, é até possível que antes desse vídeo apareça uma propaganda de day trade só porque eu estou falando de imposto sobre esse método aí de investimento, né? Então, day trade é a operação feita no mesmo dia, fácil de lembrar, né? Day trade. E a operação normal é aquela que você compra uma ação e vende em uma outra data. Brian, eu comprei uma ação hoje e vendi amanhã. Operação normal, não é considerada day trade. Comprou ação hoje, vendeu daqui a 500 anos. Operação normal. Day trade é sua operação feita no mesmo dia, tá? E por que você tem que saber essa diferença entre day trade e operação normal? Porque a cobrança de imposto de renda é diferente, né, entre as duas, tá? Lembrando que o imposto você vai pagar se você tiver lucro. Bacana? Então vamos lá. Day trade, você tem que pagar 20% de imposto, tá? 20% de imposto. E esse imposto, o que que acontece? 1% desse imposto é debitado na fonte, ou seja, fica retido lá na própria corretora, no próprio banco que você vendeu. Então, 20%, 1% você já paga na fonte direto. E esse 1% que debita, tá, de imposto é dos rendimentos, tá? Esse lucro. Bacana? Em operação normal, o imposto é menor, 15%, tá? E é descontado na fonte, ou seja, descontado lá na corretora, descontado lá no banco na hora, 0,005% sobre o valor da venda. Tá? Então se liga na diferença. Day trade 20%, tá? Você vai ter que pagar 20% de imposto. Você vai ter que pagar, e você paga, né, desses 20%, 1% antecipado, 1% na fonte sobre os rendimentos, sobre o lucro. E na operação normal você vai ter que pagar 15%, só que na fonte já te debita 0,005% sobre o valor da venda, sobre o valor total da venda. Então, no day trade, você vendeu 100 mil, o valor da venda foi 100 mil, mas você teve lucro de 1.000, 1% sobre 1.000. Na operação normal, você fez uma venda de 100 mil, vai incidir esse 0,05 aqui sobre o valor da venda, tá? Brian, quer dizer que eu vou pagar 15% do valor da venda? Não. Preste atenção, cabeção. Estou falando do débito na fonte, tá? Porque o que que acontece? Você tem um imposto devido, vamos pegar aqui, day trade. Você tem imposto devido, 20%. Só que você paga 1% na fonte. Essa diferença, tá? Essa diferença você vai ter que pagar, igual eu vou te ensinar no slide a seguir. Na operação normal, você vai ter que pagar 15% do que você ganhou. Só que na fonte já te debitam esse percentual. Então você vai pagar o restante, como eu vou te ensinar no próximo slide. O que você tem que gravar é que a alíquota do day trade é 20%, a alíquota da operação normal é 15%. Na fonte, no day trade, a corretora, o banco, vai segurar 1% dos rendimentos. Em operação normal, o banco, a corretora, vai reter 0,005% sobre o valor da venda. Porque o que que acontece, galera? Tem uma data para você pagar o imposto. O responsável pelo recolhimento é o investidor, tá? É você. O banco ele não é obrigado a recolher, nem a corretora nem é obrigada a recolher imposto. Só tem aquele recolhimento pequenininho que a gente viu, né? De 1% para day trade e 0,005 para a operação normal, só para apontar para a receita que você fez negociação. Tanto que chamam aquele imposto da fonte de dedo duro, imposto de dedo duro, que é esse imposto que passa para a receita que você operou com a ação, tá?
Então, a responsabilidade pelo recolhimento de fato é do investidor. E você, meu amigo, você tem até o último dia útil do mês subsequente para pagar o imposto. Então, vamos supor que você é um day trade aí, boladão. Ficou vendo aí os vídeos da galera, gastou 1 milhão de curso e tá aí agora brincando de day trade. E você teve lucro. Lá no dia você teve lucro. Pô, arrebentou, day trade com lucro, você é um cara fora da curva. E você teve lá um lucro de 100 pau. Você teve um lucro de 100 mil. Você teve um lucro de 100 mil, você vai ter que pagar quanto? 20 mil, pô, parabéns. Só que desses 20 mil, a corretora já passou. Então você deve 19 pau. Esses 19 mil, vamos supor que esses 100 mil você teve de lucro em agosto, tá? Nas operações, você só fez a operação day trade, teve 100 mil de lucro em agosto. Você tem até o último dia de setembro para pagar esses 19 que estão faltando. A mesma coisa se você só fez a operação normal, você vai ter que pagar os 15%, menos o que recolheu na fonte, até o último dia de setembro. Então você sempre tem um mês, né, inteiro, né, mais de um mês, dependendo de quando você transacionou, para fazer o pagamento do imposto. Você faz o pagamento do imposto através de DARF. Tá bom? Se você investe em ação, não sabe como pagar imposto e quiser que eu faça faz um vídeo aí como se já no DARF. Deixa aí que depois eu faço. Mas para CPA, né, para nossa certificação, você precisa saber disso. A alíquota de day trade, que é 20%, e na fonte 1% sobre o rendimento, e a operação normal, que é 15%, e 0,005% na fonte sobre o valor da venda. Data para pagamento até o último dia do mês subsequente. Então, se você operou em agosto com lucro, você tem até o último dia de setembro para fazer o recolhimento. É o último dia útil de setembro para fazer o recolhimento. E quem é o responsável por isso é você, tá? Não é o banco nem a corretora. E, tá, vamos falar agora da isenção, que é o ponto que muita gente gosta, né? Não pagar imposto é muito interessante, né? A isenção é para quando dentro do mês, ou seja, quando dentro de um mês, você não vende mais do que 20 mil reais. Tá? Não estou falando 20 mil reais de lucro. Tá? Se você pode ter vendido 21 mil reais e ter tido só 1.000 de lucro. Você vendeu mais do que 20. Se você vendeu mais do que 20, você já não tem isenção. Então, se você vender menos que 20 mil reais em ações dentro do mês, e você fica isento, você não precisa pagar o imposto sobre o lucro que você teve, tá? E dentro de mês, estou falando dentro de mês civil, tá? Não é em períodos de 30 dias. Então, se você vendeu menos de 20 mil em agosto, o lucro que você teve, você não precisa pagar imposto. Se você vendeu menos de 20 mil em setembro, o lucro que você teve, você não precisa pagar imposto. Só que essa isenção não se aplica ao day trade, tá? Day trade tem que pagar independente do valor, tá bom? Então, é isso, gente. Muito simples, questão de imposto de renda em ações. Mas se tiver alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Se porventura você quer aprender como emitir DARF, apesar de não ser assunto de certificação, também deixe nos comentários, tá? Me segue lá no Instagram e em breve questões desse tema lá no site. Ainda estamos falando do módulo 4, instrumentos de renda variável, renda fixa e derivativos. E aqui um ponto importante, essa parte de renda variável mais vinculada a ações, a gente terminou agora. A partir da próxima aula a gente vai começar a trabalhar conceito de renda fixa. Beleza? Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.